Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Olha, o Alacian será relacionado depois daquele problema que vazaram, né, e tudo mais, que ele rebateu, e aí depois o jornalista mostrou o print. Cara, eu só quero que tudo fique bem, é um excelente garoto, o Joshua também é um excelente garoto, que os dois possam ser aproveitados e que o Flamengo tenha a base cada vez mais forte. Então, de volta aos relacionados, o Júlio Miguel Neto trouxe com exclusividade, tá, que o atacante, o Alacian, será relacionado para o duelo contra o Bahia. O jogador retorna aí após um período sem ser relacionado para os jogos do time principal rubro-negro. O atacante não era relacionado desde o duelo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores no dia 3 de abril, tá certo? Então, a gente trazendo aí que o jogador está de volta aos relacionados. O Globo Esporte confirmou a informação do Júlio Miguel Neto. Começar aqui a falar de mercado da bola, que tem muita coisa para a gente trazer. Meu provável placar é 2-0 Flamengo hoje. 2-0 Flamengo hoje, né? O Flamengo volta para a liderança, se Deus quiser. Falar de mercado da bola, 287 milhões de reais pelo Wesley. É possível? Sim, é possível. Né? O Grupo City quer contratar o lateral direito Wesley. O Manchester City, a pedido do Guardiola, tem interesse aí na contratação do Wesley. É importante a gente trazer que eles também estão de olho em outra possível contratação, né? Não é só o Wesley que está na mira do Manchester City, tá? Mas eles estão de olho aí, ó. O Tino Livramento, do Newcastle, também está na mira do Guardiola, mas o Flamengo é considerado, o ala do Flamengo, o lateral direito do Flamengo, é considerado favorito, segundo o scout inglês. O grande segredo é convencer a gestão comandada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, a mudar a ideia sobre não querer vender agora, antes do Mundial, o atleta de 22 anos. Né? Segundo informações do jornalista Nicolo Schira, influente em mercado internacional. Isso aí, cara, isso aí é raposa no mercado internacional, é tipo Fabrício Romano e tudo mais. A direção do Grupo City teria aberto conversas com os dirigentes do Flamengo neste momento sobre o Wesley. Né? Irredutível quanto a uma venda antes da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo pede no mínimo 45 milhões de euros, 287 milhões de reais na cotação atual. O que eu já tinha apurado é que era uma situação onde o Flamengo esperava receber pelo menos, por metas, 40 milhões de euros. Agora, segundo o Nicolo Schira, esse valor subiu para 45. Então acredito eu que os 45 que a gente está falando aqui são 45 milhões de euros de meta, né? Podendo chegar a esses 287 milhões de reais na cotação em real atual. O BAP, então, segundo a matéria do Nicolo Schira, pede 10 milhões de euros a mais do que projetou para vender o Wesley antes do Super Mundial. Tá? Olha só, então, o pessoal fala aqui na matéria que os próprios flamenguistas aí admitem vender o jogador, os torcedores aí já falando que... Eu já falei isso, cara, depois se arrepende, né? Mas por esse valor é surreal. O Flamengo projetava uma venda de 35, 223 milhões e agora projeta uma venda ainda maior. Tem outros clubes, então, interessados na contratação do lateral direito Wesley, titular absoluto sob comando de Felipe Luiz, soma 19 partidas, 1 gol, 2 assistências. E aí, além do Manchester City, tem o Arsenal, Chelsea, Liverpool e Barcelona monitorando a situação. Vale reforçar que o jogador tem contrato até dezembro de 2028. Olha só, trazer aqui também situação rapidamente do Arrascaeta, né? A gente trouxe ontem que o Flamengo divulgou que não, em momento algum cancelou alguma negociação pela renovação com o Arrascaeta. Não tem nada de o Flamengo cancelar a renovação com o Arrascaeta. Eu sempre falei isso aqui, e aí eu vi outros jornalistas trazerem que esfriou, que não sei o quê. Não esfriou. Teve reunião, foi levado para o BAP, o Flamengo só priorizou, e o Flamengo explicou isso. Há uma prioridade no momento em acertar com o Guilherme Varela, com o Rossi e com o Pedro.
a essa prioridade. E que com calma, o Flamengo divulga que é apenas a prioridade do Varela e que depois com calma vão acertar a situação com o Arrascaeta também. Então não tem nada de que o Flamengo descartou, que o Flamengo não vai renovar com ele, que o Flamengo não pensa em continuar com ele depois do contrato que acaba em 26. Tudo isso é falácia, tá? Tudo isso não tem fundamento nenhum. O Arrasca vai continuar no Flamengo, pelo menos esse é o desejo do clube. E o jogador respondeu, rebateu, né, uma postagem sobre a questão da parte física dele. Ele rebateu, então, ele postou o seguinte: atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria, risos. Futebol da internet é F. Né? Escreveu aí, respondendo lá o Planeta do Futebol, cara, na verdade o Planeta trouxe informações de outros jornalistas, né? E acaba que o Arrascaeta rebateu, e ele que tem sido jogador decisivo, né? Que tem feito mais gols. Cara, o Arrascaeta com números impressionantes, em 2025 são 14 participações diretas em gol, são 9 gols e 5 assistências. O Arrascaeta realmente é o maior artilheiro e maior garçom do Flamengo e é o principal jogador, é a melhor nota no Brasil do SofaScore. Então, realmente não tem muito o que se falar quando se fala de Georgian de Arrascaeta. Esse daí, infelizmente, para quem gosta de criticar, esse daí está sobrando no futebol brasileiro. Olha, o pessoal do Globo Esporte confirmou a nossa informação que eu trouxe aqui, que o Jorginho deveria chegar no dia 6 de junho, desembarcar no Rio dia 6 de junho. Então tá marcado aí para o Jorginho desembarcar no Rio 4 dias apenas antes da Copa do Mundo de Clubes. Ele casa no dia 2, terá aí 2 dias de folga antes de viajar para o Brasil, né? Vai ficar ali na sua lua de mel, 3 dias de folga, né? Lua de mel, e aí embarca para o Brasil e se apresenta dia 6 de junho, tá? E aí 4 dias antes do Flamengo embarcar para a Copa do Mundo de Clubes, e aí vai continuar se preparando lá nos Estados Unidos, em Atlantic City, aonde o Flamengo vai ficar concentrado. Então, nossa informação que a gente trouxe aqui, você deve se lembrar, do dia 6 de junho, confirmada. Vamos lá, passar para vocês aqui a informação aqui da questão do Luiz Araújo, né? Tem muita notícia de mercado da bola hoje para a gente falar. Tem Rossi e tudo mais. Eu vou só começar aqui com o Rossi, que a gente trouxe ontem, que é importante para a gente trazer, que ele vai renovar com o Flamengo. Ele deixou isso claro que vai renovar com o Flamengo. Em entrevista à Flamengo TV, ele falou o seguinte: estava até falando com o diretor José Boto para renovar o contrato depois do que aconteceu, mas a verdade que foi só um susto que eu convivi na viagem de volta da Argentina. Agora estou mais tranquilo e calmo. A lembrança vai ficar e o que me deixa mais tranquilo é estar com todo mundo e jogar contra o Bahia. Estou feliz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Flamengo. Espero que continue por aqui por mais tempo. Então foi um susto, né? E complicado porque os jogadores chegaram 6 horas da manhã, depois de uma situação dessa não dorme, e aí vai somando. Viagem, não dorme, é susto, estresse. Né? Eu espero que estejam bem, que tenham conseguido descansar essas 2 noites, né? De quinta para sexta. Continuar aí com a questão do mercado da bola. O Cruzeiro não tem mais interesse em Luiz Araújo do Flamengo, tá? O time mineiro quer o atacante colombiano, que o Flamengo também esteve de olho. A informação aí é que o Flamengo recusou a contratação do Inestrosa, do Atlético Nacional, atacante colombiano de 22 anos. O Flamengo não tem interesse, chegou a ser oferecido ao Flamengo, mas foi dito que não há interesse do clube. No entender do departamento de futebol, atacante de 22 anos não se encaixa no perfil do clube que o clube busca. Né? Marino Inestrosa cria da base do Orso Março, da Colômbia, e também defendeu o América, né? América da Colômbia, o Palmeiras, o Pachuca do México e o Columbus Crew dos Estados Unidos, antes de chegarem no Atlético Nacional, seu atual clube, tá? A informação que o Flamengo desistiu é do Vene Casagrande e, no caso, ele interessa ao Cruzeiro. Aí tem a questão, né, porque o jogador é muito bom. O jogador lembra até, segundo o Pedrosa, que acompanha muito o futebol internacional, o Pedrosa ontem falou
na Placar, que ele lembra muito o Arias até jogando. E segundo a Raíza Simplício, lá no Placar Aberto, o Cruzeiro não está mais interessado na contratação do Luiz Araújo, justamente porque o Cruzeiro pensa na contratação desse colombiano, o Inestrosa, né? Apesar do GE ter trazido o interesse do Cruzeiro no Luiz Araújo, a diretoria do Clube Mineiro passou para a jornalista Raíza Simplício que não estão mais interessados no atacante rubro-negro. Eles desejam, então, a contratação desse jogador do Atlético Nacional. O Flamengo não prosseguiu no interesse da contratação do Inestrosa e abriu caminho aí, então, para o Cruzeiro. O jornalista Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, trouxe que o Cruzeiro sondou o Luiz Araújo e tentou evitar que ele disputasse 7 jogos pelo Flamengo no Brasileirão, mas ouviu do jogador que ele não pretende sair do Flamengo no momento.